Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Sou o pastor Douglas Vieira e hoje eu estarei com você, viajando dentro da palavra do Senhor. Vamos dar seguimento a esse projeto mais que abençoado, que é o plano anual de leitura da palavra de Deus. Nós estamos aprendendo com Josué como conquistar a terra prometida, como enfrentar as batalhas, como viver os desafios e as lutas do dia a dia. Estamos aprendendo com Josué como dividir a terra de uma forma sábia para que todos possam ser beneficiados, para que todos sejam abençoados. Hoje nós vamos ler do capítulo de número 19 até o capítulo de número 21. Mas antes de iniciar a nossa leitura, quero pedir que você compartilhe esse vídeo, que você curta se você tem gostado desse conteúdo, que você se inscreva no canal, ative o sininho, para que todas as vezes que um novo vídeo tiver no canal, você seja notificado. Bom, vamos para mais um dia da nossa leitura? Josué, capítulo de número 19, versículo 1. As terras da tribo de Simeão. Versículo 1. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades Berseba, Seba, Maloada, Azar, Suá, Balá, Ezen, Eutolade, Bitu, Orma, Zicla, Bete, Marcobete, Azar Suzá, Bete Laboate e Suruém. Ao todo, 13 cidades, mas os povoados vizinhos. Também eram das tribos Aion, Rimon, Eter e Assá. Ao todo, 4 cidades com os seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povos vizinhos dessas cidades até Balaarte-Ber, isto é, Ramá do Sul. Estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. Versículo de número 10. As terras da tribo de Zebulon. Versículo 10. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Saride. A sua divisa subia na direção oeste até Maralá, passava por Dabosete e chegava ao riacho que ficava a leste de Joquinão. Do outro lado de Saride, seguia para o leste até a divisa com Quislote-Tabor. Passava por Daberate e subindo chegava até Jafia. Continuava na direção leste até Gate-Efer e Et-Cazim, virando para o lado de Neia pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Amatom, terminando no vale de Ifitael. Das terras de Zebulon também faziam parte Catete, Naal, Sinron, Idala e Belém. Ao todo, 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. Versículo de número 17. As terras da tribo de Isacar. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Isacar.
As suas terras incluíam as cidades de Jezreel, Quesulon, Sunem, Afraim, Seom, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Adá e Bet-Pazés. A divisa passava por Tabor, Saazima e Bet-Semes, terminando no Rio Jordão. Faziam parte das terras de Isacar 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Isacar receberam como suas propriedades. Versículo de número 24. As terras da tribo de Aser. A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Aser. Essas terras incluíam as cidades de Elquité, Ali, Betem, Aksafé, Amaleque, Amade, Missal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sion-Libinate. E depois virava para o leste até Bet-Dagon, passava por Zebulon e pelo vale de Itfael, e ia para o norte até Bet-Eneque, Eniel. Continuava para o norte até as cidades de Cabul, Hebron, Reobe, Amon e Caná, chegando até o grande Sidom. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Oza e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Aser também fazia parte Maalade, Aksibide, Uma, Afeca, Reobote. Ao todo, 22 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Aser receberam como sua propriedade. Versículo de número 32. As terras da tribo de Naftali. A sexta distribuição de terra foi feita para as famílias da tribo de Naftali. E sua divisa começou em Elef, desde o carvalho de Zanamim, e ia de Adamim-Nebeque e Jebinel até Lacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Azanote-Tabor. Daí seguia até o Coque, chegando até Zebulão ao sul, até Aser a oeste e até Judá a leste no Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quirinete, Adamã, Ramã, Azor, Quedes, Ederi, En-Razon, Iron, Migdal, Erote, Bet-Anete e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades, mas os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naftali receberam como sua propriedade. Versículo de número 40. As terras da tribo de Dan. A sétima distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam as cidades Zorá, Estol, Ir, Semes, Saalabim, Aijalon, Ita, Elmon, Tima, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene-Bareque, Gati-Rimon, Me-Jacron, Racon e as terras que ficavam em frente à cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram os seus moradores. Então, tomaram posse da terra e passaram a morar nela, mudando o nome da cidade de Laís para Dan, que
que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. Versículo de número 49. As terras de Josué. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timate-Será. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. E o sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias da tribo de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo de número 20. As cidades para fugitivos. Versículo 1. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel, escolham algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que sem querer ou por engano matar alguém pode fugir para uma dessas cidades para escapar do parente da vítima que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então, eles o deixarão ficar na cidade e lhes darão um lugar para morar ali. E o povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. E o fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo, dali e até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para a sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como cidades para fugitivos, escolheram Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriate Arba ou Hebron, na região montanhosa de Judá, a leste do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó. No deserto escolheram Bezer, da tribo de Rubi, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golá, em Bassá, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades para fugitivos escolhidos para todo o povo de Israel e para todo estrangeiro que morava no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que sem querer matasse alguém podia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. Josué, capítulo de número 21. As cidades dos levitas. Versículo 1. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã, e ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou por meio de Moisés que nos dessem cidades para morar e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas obedeceram à ordem de Deus, o Senhor, e deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão,
receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim e de Dan e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades das famílias das tribos de Isacar, Asser, Naftali e da metade da tribo de Manassés, que estava em Bassá, a leste do Jordão. As famílias dos Meriraritas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulão. O povo de Israel, por meio do sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas as seguintes cidades das tribos de Judá e de Simeão, que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo de famílias de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. E deram às suas famílias a cidade de Kiriat Arba. Arba foi o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e os pastos ao seu redor. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebron com os seus passos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também as cidades de Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aium, Jutá, Bet-Semes com os seus passos. Ao todo, 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades: Gibeá, Geba, Anatote e Almon. Ao todo foram dadas 13 cidades com seus pastos aos sacerdotes, que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tinham matado alguém. Os coatitas receberam também Gezer, Quibiraim e Bet-Hermon, com os seus pastos. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades: Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, com os seus pastos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades, Taanak e a Gat-Rimon, com os seus pastos. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com os seus pastos. Os gersonitas, que eram outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golá, em Bassá, com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também a cidade de Beterá, com seus passos. Da tribo de Isacar, eles receberam 4 cidades: Quiazião, Debarate, Jamutel, Engaim, com os seus pastos. Da tribo de Asser, eles receberam 4 cidades: Misal, Abdamon, Eucate e Reobe, com os seus pastos. Da tribo de Naftali, receberam a cidade de Quedes, na Galiléia, com os seus pastos. Quedes era uma cidade para os fugitivos que tiveram matado alguém. Os gersonitas receberam também a Mote-Dor e a Cartã, com os seus pastos, a todo 3 cidades. As várias famílias dos gersonitas receberam ao todo 13 cidades com os seus pastos. Os outros levitas, isso é, as famílias meriritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades: Joquinão, Cartá, Dímina, Naalau,
com os seus passos. Da tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades: Bezer, Jaza, Quedamote, Maafete, com os seus passos. Da tribo de Gade, eles receberam Ramote, em Gileade, com os seus passos. Ramote era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os Meriraritas receberam também Manaim, Esbrom e Jazer, com os seus passos. Ao todo, 4 cidades. Esses levitas, isso é, as várias famílias meraritas, receberam 12 cidades ao todo. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas, ao todo, 48 cidades com os seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pastos ao seu redor. Versículo 43. O povo de Israel toma posse da terra. Assim, o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor lhe deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Glória a Deus. Deus é fiel. Saiba que todas as promessas do Senhor, elas vão se cumprir em sua vida. Fiel é aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra. Saiba disso, meu amigo, saiba disso, minha amiga. Pode demorar, pode passar talvez 40 anos. Talvez você fique dando voltas em meio a desertos. Talvez pareça que tudo está perdido, mas saiba, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas na sua vida. Deus abençoe grandiosamente.